quando a gente era setorista, parecia que vocês tinham uma sintonia diferente, assim, tu e o Fernandão. Não sei se vocês se expressavam de uma maneira diferente, a conversa era diferente com vocês. E eu lembro que quando aconteceu, quando o Fernandão morreu, assim, na hora do enterro do Fernandão, uma das pessoas mais, assim, que parecia que tinha perdido o chão era tu. Chorando muito, assim. O que o Fernandão era? O que ele era pra ti? Era um irmão? O Fernandão foi um pai. Pai? É com gás. Então, hoje veio com gás. O Fernandão foi um pai pra mim. E, tipo assim, eu sinto falta dele direto. O quão importante ele foi pra mim. Desde conselhos, o tempo todo o Fernandão, tipo, antes de Eu jogar lembro de qualquer fazer matéria passe, eu dele te falava com ele. ensinando a cabecear, que tinha movimento, tinha que fazer, de a atacar a cabeça que ele bola, tinha. tinha uma placa de titânio, né, que ele metia. E depois, no decorrer, não sei se foi por causa disso, eu me tornei, por mais que eu era baixo, eu era muitas vezes o cara da bola parada dos clubes que eu joguei. Sei lá, daqui a pouco o time. Então, o Fernandão, ele me ensinava até muitas vezes no vestiário, eu via ele passando, a forma que ele conversava com os outros, o que ele queria dizer, a simplicidade dele. Claro, depois que o cara vai embora, ele se torna muito mais importante. Sim. E a gente começa a dar muito mais valor, né? Isso é um defeito nosso brasileiro. A gente sente falta depois que perde. Mas tudo, a minha ida para os Emirados foi o Fernando que me deu conselho, tudo foi o Fernando. Tu acompanhou o crescimento dele, né, dentro do Inter, assim, mesmo que tu ainda novo, tu viu a chegada dele, como foi desenvolvendo. Que momento foi essa virada de chave, assim, porque, claro, ele ganhou o Mundial, mas quando ele chega no Mundial, ele já era um jogador muito importante no contexto do Inter. Quando que ele vira uma entidade? Exato, Quando porque... ele faleceu. Não, mas antes eu digo Mas assim, nesse porque ele era processo de muito liderança- respeitado por vocês. Ele era claramente o líder. Sim. Porque uma vez eu vi, não sei se foi tu que falou, ou algum outro jogador, que ele não passava despercebido no ambiente. Ele chegava, mudava o ambiente. Tem muita gente que diz que tinha um Inter antes do Fernandão e depois do Fernandão. Ah, sim, né? Porque tipo, a história dele desde a estreia já é absurda, né? Que ele faz o gol mil. O gol mil. Eu falo no ouvido dele, fez o gol mil. Foi tu que falou, né? Fez o gol mil. Tipo, Só pra um abraço só pra tu saber. Sim, porque devem ter passado a semana inteira falando Eu disso. tava nesse jogo E e ele até disse que eu foi hoje. tu. Hoje eu sei da importância desse gol mil. Na época era um gol mil. É isso que eu tô falando pra você. Depois que eu parei de jogar, eu vim pro lado torcedor. Eu falei, caramba, era um gol mil, cara. Na época, tipo, gol mil. Bora que já vai sair do meio, tem que jogar de novo. Vamos pra depois. Se não ganhar, o gol mil não vale nada. Então, pensamento histórico. desde a chegada dele... Só que aí, tipo, ele era muito iluminado, assim. Hoje, a gente vai voltando. Quando ele chega no Inter, o Edinho era titular do Inter. E o Edinho foi pra França e o Edinho passou fome, sei lá o essa que. Tem uma história é história muito legal. maravilhosa. Maravilhosa, né? Porque ele achou o Fernandão. O Fernandão uma salvou grandeza, ele, o Edinho viajou lá. Sem pra conhecê-lo, não sei né? aonde. Sem conhecê-lo. O Fernando salvou a vida dele, Lá tava na passando França. fome e tal, mandou pro Brasil. Aí o Edinho voltou pra cidade dele lá, passou 2, 3 anos, um teste do Inter, algum campeonato, o Edinho titular do Inter. E aí o Fernandão nem lembrava, né? Provavelmente um perfil de que ajudava muita gente. O Edinho falou, cara, eu Não sou sabia aquele que ele não menino, lembrava, bababá. Ele não acredita. Então, tipo, antes... E aí depois gol mil, toda a história, e até o próprio falecimento dele, né, fez a gente dar mais valor ainda por tudo. Coisa louca, né? Tu vê que o cara não é por acaso. É. O cara não vira o que virou, né? Ou seja, ele tem um combo de atitudes que são louváveis e que as pessoas admiram. Você usou a expressão, ele foi um pai e você lembra muito dele. Quando que ele te faz uma falta, assim? Puxa, hoje eu queria ter ligado para ele. Talvez quando em vários momentos do dia a gente tem dúvidas em algumas coisas, né? Tem dúvidas que a gente consegue controlar, mas tem dúvidas que tu precisa buscar alguém, tá ligado? Você deve ter um sim, conselheiro. claro. Cara, Isso, Davi Coimbra era isso pra mim. tô com um Precisava dele pra falar probleminha alguma coisa. aqui, cara, me ajuda. Tu sabe o que ele vai falar, tu sabe o que tu tem que fazer, mas tu tem que escutar É a um cara que pessoa. trabalhou Eu contigo, acho que é né? mais ou menos isso, assim. É bizarro. Porque nessa época que o Inter ganhou, em 2006, estava falando do mental. Assim, a fortaleza mental daquele grupo era uma coisa impossível, porque o Inter não era só um jejum de títulos, era um jejum de títulos históricos. O Grêmio já era bicampeão da Libertadores, já era campeão mundial, e o Inter não tinha ganho uma Libertadores ainda. Quer Era uma dizer, distância o peso muito sobre grande vocês com era, do mas era Grêmio, né? muito Era muito maior do que de qualquer jogador hoje. E aí eu não sei se daqui a pouco a cabeça do Fernandão, mental, positivo, não era
decisivo para suportar esse peso todo aí. A Era um gente- peso A brutal. gente sobre tirou aquele o grupo. Inter para virar internacional, né? Que a diferença com o Grêmio na época era muito grande. E hoje se igualou muito, a ponto de dizer que estão no mesmo nível, por causa daquela Libertadores. Aquilo Muito ali difícil, foi um- muito complicado. E depois todo mundo virou craque, né? Porque até então era um time bom. Voltar, esse time não vai ser campeão, sabe? E a gente poderia jogar 10 jogos E contra da o São Paulo que a forma gente que ia foi, ganhar. né? A gente ia Daí ganhar. tu tem o São Paulo, tu tem um Barcelona no final. Tu não pegou, tu não Não, teve não, uma... Não, Ah, tem um Não, roteiro de é luxo. incontestável. É um roteiro de luxo. O São Paulo era simplesmente campeão do em mundo. cima do Liverpool. Tipo, Só isso. tava tudo errado pra É, nós. é. Tava tudo errado, gente. É aquela que o secador, ele olha assim, não vai dar, não vai dar. ainda Igual o bem. torcedor colorado me cobra bastante. Pai, 2019, perder pro time do Atlético. Cara, se a gente fosse... Era a hora deles, como foi a hora nossa contra o São Paulo. Daqui a pouco, aquela zebra foi muito maior do que perder pro Atlético. E depois o Atlético seguiu crescendo. Então, aquele 2005, né, que Todo aquele que rolo. também todo mundo está de acordo que... Ainda bem que não ganhamos o Brasileiro. O Tinga diz O isso. Tinga tem essa tese, ele falou isso aqui. Todo mundo está certo nisso. Porque, né, quis o destino que nos desse a Libertadores. Gerou mais força aquilo. E bota aí 6, 7 anos. Ali, tu nos teus 8, quando tu começou a entender Eu era, de futebol. eu era infernal. Eu era infernal. Mas com aquilo. coitado do Muricy, Que idade né? tu tinha em 2006? Eu, Muricy 17 era técnico já, de São eu sou Paulo. muito mais Ah, não, tu velhinha, já eu sabia. Aí foi também. a fase de ter raiva de ser gremista. É. Porque aí abriu uma porta que o O Vini Inter foi uma criança ficou... feliz. Cara, eu era um inferno. O Inter ficou ali em 7 anos. Não, era, O Inter Não, igualou com o Grêmio mandava, na história. Não, Duas não, Libertadores, é um tiro duas curto muito Sul-Americanas. absurdo. Eu estava lá em São Paulo e aí, uma vez, o Marco Aurélio Cunha, né, que até foi, enfim, rival ali na final. Trabalhei com ele na seleção, o O doutor, Marco né? Aurélio queria bater no Pedro Ernesto e tal, aquela coisa. Nós também. O Marco falou uma vez para mim, ele falou assim, cara, isso ele me falou ali por 2010, que é quando o Inter ganha a segunda Libertadores. Ele falou assim para mim, lá em São Paulo, no CT do São Paulo, tomando um café, ele falou, hoje o maior clube do Brasil é o Internacional, 2010. E ele me deu uma explicação. Ele falou, ó, eles têm os títulos, eles têm o maior quadro de sócios, porque naquele tempo o sócio-torcedor do Inter, que é pioneiro, ele era o mais bombado Teve do um Brasil. ano que o Inter chegou a ter E ele receita falou, maior do cara, país. ele falou, o São Paulo, que era hoje, se tu olhar, qual é o maior clube de futebol do Brasil? É o Inter. Que legal. Teve um ano que o Inter chegou a ter receita maior que o São Paulo. Conseguiu ser a maior receita do país com esse crescimento. O Inter estava tão perfeito num contexto geral que até a torcida do Inter era copiada, vocês lembram? O que bombava as músicas. Os cânticos. Tava no auge. lembra né? que o Aquele VT do Luxemburgo- Globo Esporte, lembra? Não, Thiago teve Leifert. o Thiago Leifert, Leifert né? fez um VT que encerrou o Globo Esporte de São Paulo, que era Beira Rio FM. Que ele, Que legal. que ele botava todas as músicas e dava as explicações. Ó, essa música é da banda tal, Mamonas. essa da não sei o quê, essa não sei o quê, o Oasis, não sei o Cantadas quê. até hoje, né? Sim, e aí ele dizia, era Beira Rio FM. Sim, camisa vermelha, a torcida do Flamengo. Por quê? Fez E uma por cara que, dura. que mais gente ouve a tua música? Porque tu vai pras finais e aí tu aparece pra todo mundo. Sim, sim. É assim que funciona a construção do... E nós estamos num cantinho, né? Sim, exatamente. Não adianta, se a gente furar essa bolha a ponto de aparecer num programa grande assim, dessa forma, E só os grandes times Você ia furar a conseguem. bolha. Só os grandes aí times 2010 ainda tá voando. Aí a gente sabia que conseguem. Aí era. já tava na fase Aí, boa. sabe qual foi a mais exata? Aí já tá tudo no rico. Sabe, sabe qual que foi o mais difícil dessa final? Era a vergonha de não ganhar do Chivas e ir como segundo colocado para o Mundial. Porque o Chivas não ia tinha pro esse Mundial. peso, é verdade. Foi o nosso problema Ia ser da tipo o final. Corinthians. A pressão. É. Porque lá foi um chocolate, era para ser uns 5 lá. Foi. Sim. Os gols de cabeça, né? Essa é a mesma vergonha de ter que ganhar a semifinal do Mundial. Sim, não Ah, cai O no time tipo vai isso numa no final. pressão, Tipo cara. isso. Exato. A pressão da semifinal é maior do que a final. Tu vê jogador por Grêmio jogador, contra é um baita Pachuca, elenco, né? Ah, Nossa, esse aí que é a hora que tenho Olha medo que de perder, time, entende? Uhum. Ah, como que é? O medo de perder tira vontade de ganhar. Não. Isso, Vanderlei, o Zico, é, o Zico, Vanderlei. Tá quieto. E aí ele fala isso, e é a pura verdade. Não, o maluco que o Inter começa os 2 jogos da final perdendo, né? Pro Chivas. Vira o... Mas ali... Não, mas tu Você vê sabia, né? perdendo e tu tá tipo assim, tá, beleza. Tipo assim, Daqui a pouco vira. era um Não jogo tinha. jogado, mas, meu, vai dar nós.